Vamos ver se deu. Boa noite, estamos aqui com o Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Júlio, vou pedir para você se apresentar, por favor. Tá. Eu sou péssimo para me apresentar, vou tentar dar as informações necessárias. Eu sou Júlio, tenho 31 anos, sou natural do Rio de Janeiro e moro no Canadá há 10 anos, casado, ah, formado em administração. Acho que esse é o básico. Perfeito. Você falou que é casado. Como vocês se conheceram? É uma história meio engraçada. Eu sempre passo férias no Brasil, né? No período do carnaval. E no ano passado, eu estava com um dinheiro sobrando e decidi criar com meus amigos mesmo no Instagram um reality show meu. E aí, nesse reality, eu sempre paguei garoto de programa, já há um tempo. E nesse reality eu fiz um esquema de passar com dois garotos aleatórios, não necessariamente garotos de programa, mas oferecer um dinheiro para dois garotos para ficarem comigo em dezembro, dois em janeiro, dois em fevereiro. E aí a galera no meu Instagram ia votando e eu ia relatando como é que eram as experiências e a galera do meu Instagram ia relatando, a, ia votando para decidir quem era o melhor. E aí a intenção era que em março os três melhores o de dezembro, de janeiro e fevereiro fossem passar um final de semana comigo, seriam os campeões. Só que aí, quando deu de dezembro com os dois garotos, eu comecei a namorar com um deles, aí acabou o resto do reality que eu criei com os meus amigos no Instagram. E aí eu comecei a namorar com ele em janeiro. Não, no final de dezembro. E a gente se conheceu assim, pela minha maluquice. Como é que foi depois dessa maluquice? Como é que andou esse relacionamento? A gente começou a se ver mais constantemente, só que a gente tinha que decidir a curto prazo o que a gente ia fazer, porque eu moro no Canadá, não teria vontade de voltar para o Brasil, pelo menos agora, e sou contra relacionamentos a longa distância porque eu já tentei antes e não deu certo. Então, a solução mais viável seria a gente, por mais que a gente se conhecesse há pouco tempo, casar para que ele pudesse vir. O processo é bem mais fácil quando você é casado. Então eu passei no Brasil de dezembro a março. Então nesse período a gente teve que calcular tudo direitinho, que a gente ia fazer, decidir se era isso mesmo, porque casamento não é uma coisa também fácil. Você tem um comprometimento tanto com a justiça quanto com a pessoa, com a família da pessoa. Então a gente passou esse tempo vendo o que dava para fazer e até que a gente decidiu casar mesmo. E como é que foi o casamento? Foi um desafio, porque a gente não contou com nenhum profissional que tivesse experiência em organizar casamento, né? Para resumir, o casamento foi muito bom, mas eu acho que todo o sucesso foi devido à minha mãe, que calculou tudo direitinho. Era um casamento com muitas pessoas, 250 pessoas. Grande, né? Sim. E aí, num período que eu decidi fazer de 11 da manhã a 11 da noite. Então, tinha que calcular tudo para que essas pessoas conseguissem comer, se divertir e beber. Não queria nada muito. Eu sempre fui contra coisa muito extravagante. Eu gosto muito do simples. Tanto que a minha roupa do casamento foi bem simples. Eu coloquei uma roupa mais formal para a cerimônia, mas depois tirei, botei minha camisa da Beija-Flor, meu short e fui. Então eu queria fazer uma coisa simples, mas que garantisse que as pessoas conseguissem beber e se divertir e comer até o final da festa. Então, a gente teve bastante sucesso nisso, mas foi um desafio porque a gente não tinha nenhum profissional que pudesse ajudar, né, com os detalhes e tal, com cálculo. E minha mãe foi muito feliz nisso. Ela fez tudo sozinha, de calcular, e deu tudo certo. E, bom, agora vocês estão em outra fase, que é a fase das bodas de algodão, né? Como é que você olha para essas bodas de algodão e olha lá para trás?
Um cara que era só um namoradinho de reality show. Como é que você compara essas duas fases? A gente vai conhecendo melhor e vai vendo os defeitos, né? E aí que a gente repara mesmo se gosta ou não, porque no início é, acho que a gente olha muito mais para as qualidades, depois que você vai conhecendo mais a fundo, você vê os defeitos também. A gente está tendo umas bodas de algodão diferentes, porque a gente não está junto. Logo depois do casamento, 2 dias depois, eu voltei para o Canadá, comecei o processo dele vir para cá e a gente está esperando. Então, depois de casado mesmo, eu já tive 3 dias com ele. Mas a gente fala todo dia e vai aprendendo a lidar um com o outro. Eu acho que quer dizer, todas as relações no mundo com pessoas é você aprender a lidar com o outro. Tem gente que a gente não aprende, então deixa, se afasta, né? Mas está sendo tranquilo. Até porque a gente tem muito em comum. Eu acho que é muito difícil quando você é diferente da pessoa. Eu moro aqui no Canadá há 10 anos. Nunca namorei um canadense porque essa diferença cultural me limita muito. Acho que atrapalha muito. Eu não tenho vontade não tinha vontade de ter nenhum namorado canadense. Então, no caso dele, como a gente tem muita coisa em comum, a gente vem de família pobre, é negro, ele é bissexual, eu sou gay, então a gente compartilha muita coisa, isso facilita bastante. E deixa eu te perguntar, qual é a maior dificuldade que vocês têm em lidar com as pessoas, o preconceito em geral? Então, até agora, enquanto casal, individualmente a gente tem nossas experiências mais diferentes, mas enquanto casal a gente teve mais com as pessoas religiosas. Eu tenho uma prima que é católica, e aí não foi um problema com ela, eu gostei, da sinceridade dela, mas, enfim, foi uma situação que eu não esperava. Ela é católica, daquelas que seguem mesmo as doutrinas da Igreja Católica, e ela não foi para o meu casamento porque era contra as convicções dela, segundo as palavras dela. Assim como o marido dela também não foi, e é uma prima que eu fui criado com ela. A gente é muito próximo e ela não foi por isso. E da parte dele também, acho que teve uma tia dele que não acabou não indo porque também é evangélica. Então, no geral, os problemas são mais com pessoas religiosas. Ninguém até agora atacou a gente diretamente, mas não foi ao nosso casamento, por exemplo, por essa questão. Então, acho que tem muito a ver com a religião. Eu sou católica e eu jamais deixarei de ir no casamento de uma pessoa que eu gosto por causa de religião. Primeiro porque o catolicismo não prega isso, prega amar ao próximo como a ti mesmo. Então isso é mais um preconceito enrustido, sabe? É uma coisa que a pessoa bota a religião de fachada, mas é mais um preconceito enrustido. E sobre o dia do casamento em si, como é que foi o nervosismo? Corre pra lá, corre pra cá. Como é que foi o dia em si? Então, eu sou muito precavido. Então, faltando 1 mês e meio, eu já estava no Brasil. E antes do casamento, eu já estava comprando carne. Então, por ser precavido, no dia do casamento mesmo não faltava muita coisa. E como não era nada muito formal, até a própria cerimônia, fui eu que montei ali. O cerimonialista só foi saber que era cerimonialista um dia antes. Como a estrutura do casamento era simples, isso não me deixou muito nervoso. Eu queria mais me divertir mesmo, que a galera se divertisse. E a chance de dar errado era pequena. Era apenas a parte da comida e bebida de não dar. A parte da bebida até que não deu tão certo. Eu tive que comprar a bebida no meio do casamento, mas foi fácil. Eu liguei, trouxe, acabou. Não gerou muito nervosismo, não. O que mais me deixou nervoso mesmo foi que eu marquei o casamento para 11 da manhã, quer dizer, o começo para 11 da manhã. E aí eu me atrasei e muita gente chegou 11 da manhã, eu não esperava. Então muita gente chegou antes de mim. Isso que me deixou nervoso no dia, porque eu não queria que ele chegasse antes de mim, até porque eu estava levando a parte da comida que era para abrir lá o evento. Então a galera que chegou antes não encontrou comida, porque eu ainda estava levando. Mas fora isso, não tive nervosismo nenhum.
era tudo muito simples e fácil de resolver, até porque eu me programei bastante antes. Então eu sabia que a chance de dar alguma coisa errada era pequena. Da parte um pouco chata de se falar. Seu casamento foi um ato de resistência, foi um ato de o amor vence. Assim como você já vem postando há alguns anos e eu acompanho, sobre pessoas intolerantes, pessoas que fingem, primos, e você acredita que seu casamento vai inspirar outras pessoas a não aceitarem um sistema que proíbe que pessoas se amem livremente? Sim, e eu vi, agora estatisticamente falando, grande par, eu acho que pelo menos, me arrisco 90%. 90% das pessoas que estavam no meu casamento nunca tinham ido para um casamento de pessoas do mesmo sexo. Inclusive, eu tive gente no meu casamento que me pediu para ser convidado porque eu nunca tinha participado de um casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, e eu fico surpreso, porque apesar dos muitos problemas que a gente tem no Brasil com homofobia, a gente também tem uma comunidade LGBTQIA+, muito grande e que se faz presente. Então, para as pessoas nunca terem ido num casamento de pessoas do mesmo sexo, eu fiquei surpreso. Mas tinha bastante gente e é uma coisa relativamente nova, né? Porque acho que eu não tenho a data, o ano certo, mas acho que o casamento de pessoas do mesmo sexo foi autorizado no Brasil a partir de 2013. Então, na história, é uma coisa bem recente, se você pegar a história do Brasil. E, claro, ser o primeiro casal na vida de muita gente a realizar isso foi importante, mostra que as outras pessoas que têm vontade também podem fazer e que se tiver algum problema vai ter que lutar contra o problema, que não tem outra solução, tem que lutar, tem que bater de frente, porque se a gente for esperar o direito ser dado pra gente, não vai chegar nunca, o tempo vai passar e daqui a pouco a gente já tá velho e não tem mais a disposição para lutar e tal. Então, tem que ir para cima mesmo e fazer o que tem que ser feito. Finalizar. Gostaria que você mandasse dois recados para algumas pessoas que possam estar vendo esse videocast. O primeiro para o seu marido. Amor, te amo muito. Obrigado por ter sido a pessoa que me fez sair da minha linha de raciocínio que eu tinha. Eu para mim, eu não ia casar com ninguém. Eu gostava da vida que eu tinha antes. Eu estava passando muitos meses de férias no Brasil e outros lugares também. Estava com uma vida muito boa. Então, para alguém mudar o que eu estava vivendo, que era uma vida muito boa, tinha que ser alguém muito especial. Então, foi você e eu te agradeço muito por isso. E pelo nosso relacionamento tá crescendo, a gente vai ter aí os problemas como todo mundo tem, mas te agradeço muito por ter mudado essa minha visão de vida, porque para mim eu não ia conseguir ninguém, porque eu não queria realmente. A minha vida estava muito boa, mas agora está melhor com você. Obrigado. Finalizar. Para sua mãe. Oi? Para sua mãe. Mãe, obrigado por tudo. A minha mãe, ela foi um desafio para mim, porque no início, quando eu saí do armário, minha mãe foi um pouco, tentou ser contra, mas a situação foi rapidamente resolvida. E aí ver a evolução da minha mãe, da, da vez que eu saí do armário até o meu casamento, foi uma coisa muito grande. E, e aí foi contra esse lance da religião, foi contra o andamento desse lance da religião. Porque minha mãe, quando eu saí do armário, ela não era muito religiosa. E agora ela frequenta a igreja pelo menos uma vez por semana. Ela vai bastante na igreja. Então, a tendência, de acordo com a lógica, era piorar. Mas a minha mãe, ela foi melhorando, o que mostra que a religião nem sempre pode influenciar a pessoa. Então, e aí você vê, minha mãe hum, criou um problema lá no início com a mãe que organizou praticamente meu casamento com outro homem, e você vê que foi uma evolução, e eu sinto muito orgulho da evolução da minha mãe em relação a isso, e fico feliz. Agora, um recado meu para você. Eu te acompanho desde a época do céu. Sempre te admirei. Sempre quis estar o mais perto possível, embora você seja de séries acima.
E eu tenho um orgulho imenso de ser sua amiga, de acompanhar sua trajetória, de ver seu casamento que está nitidamente te deixando feliz. Mesmo que ele não esteja ainda perto de você, você parece uma pessoa totalmente feliz e deslumbrante. Então, assim, meu voto para você é que você continue alcançando mais barreiras e sendo cada vez mais feliz. Muito É. obrigada. Obrigado, muito obrigado, Gabi, pelas palavras. Eu fico feliz de deixar essa impressão nas pessoas e eu acho que eu faço por merecer os elogios, porque eu realmente tento ser uma pessoa boa. Então, quando vem elogio, eu não fico sem graça, não, porque eu realmente tento ser Merece, uma pessoa merece, boa. né? Obrigado. Obrigado. A gente tem que reconhecer quando a gente merece também, né? Então, Obrigado, obrigado. vou finalizar aqui. Já já eu publico seu material, tá bom? Beijinho. Tá bom. Obrigado, Gabi. Tá.